Mas vamos ver o que aconteceu especificamente aqui com Adão e Eva. Satanás vem e distorce a palavra de Deus dizendo assim: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Por que ele faz isso? Porque ele não se firmou na verdade, nele não há verdade alguma. Deus jamais disse para Adão que ele não poderia comer das árvores que estavam no jardim, né? Mas então, o que acontece? A mulher vai iniciar esse diálogo. Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a mulher aqui, você já vê um fragmento de independência. Em que sentido? Quando ela começa esse diálogo, ela fala algo que Deus jamais falou. Deus disse a Adão assim: você não pode comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Deus jamais disse para Adão: e nem tocareis nele. Deus jamais falou isso. Deus disse: de toda árvore do jardim comereis livremente, mas não comereis da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dele você comer, certamente você morrerá, né? Então a mulher já amplia o diálogo que não está fundamentado na verdade. Então ela entrou num campo que não é o campo dela. E aí, irmãos, virou uma presa fácil, né? Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então a serpente disse: é certo que não morrereis. Irmãos, todos os dias nós vemos na palavra assim: o Senhor voltará. Mas todos os dias o mundo diz: é certo que Ele não virá. E Ele vai tentar nos convencer disso, de todas as formas possíveis. Sejam com pessoas dentro das nossas casas, sejam na nossa formação profissional, seja nas coisas que nós diariamente lemos, ouvimos, e vemos. O diabo está falando essa mentira: é certo que ele não virá. Não precisa, pode tocar a sua vida, vai fazer o que você precisa fazer, né? Há tanto tempo se fala que Jesus vai voltar e até hoje não aconteceu nada. Pedro, ele faz menção sobre isso, acho que na sua segunda carta. Ele diz assim, que há algumas pessoas que dizem assim: há tanto tempo é dito que Deus vai voltar, e desde os nossos pais isso é dito. Aí Pedro fala: o Senhor não tarda a sua volta, Ele é longânimo, não querendo que nenhum de vós se perca. Vocês estão vendo, irmãos, que esse espírito maligno, a todo tempo, ele está buscando dizer, ou distorcer, ou contrariar a verdade que é Cristo. Aqui, o que ele fez? Certamente você não vai morrer, pode ficar tranquila. Quando Deus disse: certamente morrereis, né? Vendo a mulher, verso 5: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos. E veja, irmãos, o veneno, o DNA da serpente entrando no homem. Como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Como Deus. Vocês serão como Deus, Eva. Como Deus vocês vão ser, conhecedores do bem e do mal. Irmãos, no propósito de Deus, Ele sempre quis, e Ele o fará, que nós expressemos a sua natureza e glória. Mas nós nunca seremos como Ele é, porque Deus detém um atributo que nós não podemos deter. Qual é esse atributo? Deidade. Só Ele é digno de adoração.
Só Ele é digno de glória, de honra e de louvor, certo? Então nós podemos expressar Cristo em vida e natureza, mas nunca poderemos ser adorados como Senhor. Lembre-se que nas passagens em Atos, que são registradas em Atos, quando as pessoas viam os sinais que eram feitos por intermédio dos apóstolos, elas queriam se prostrar e adorar. Quiseram fazer isso com Paulo. Se não me engano foi Paulo e Silas, não me recordo agora o companheiro de Paulo. Só com Paulo quiseram fazer isso 2 vezes. Paulo rasgou as suas vestes e diz: não façam isso, porque eu sou tão homem pecador quanto vocês são. Quando há uma diferença muito grande, quando Herodes, um dos reis lá dos judeus, ele entrou numa sala e disseram assim, que Herodes, a voz de Herodes era a voz de Deus, e ele não falou nada, ele recebeu aquela adoração, e aquele homem morreu comido de vermes. Mas olha a diferença entre o mundo com a natureza maligna e os filhos de Deus regenerados. Quando foram adorar a Paulo, eles diziam: não façam isso, né? Não façam isso, eu sou tão pecador quanto vocês. Então aqui para nós, só pegando aqui um paralelo, cuidado, irmãos, porque não tem coisa que nós mais gostamos do que ser aplaudidos, elogiados. Poxa, mas que trabalho bom você fez. E nós nos esquecemos de que tudo vem do Senhor. Nós recebemos aquilo para nós e nós enchemos o peito igual os pavões fazem, né? Para se exibir. Assim somos nós.